a oportunidade de termos uma vida plena, vida com abundância. Amém? Então eu quero que você, lembrando daquilo que o Senhor já tem feito na sua vida, se projete nesse momento a adorar, porque Ele já está pronto para se derramar, para abençoar. Na verdade Ele já nos abençoou, mas esse é o momento em que a gente levanta as mãos na presença dEle, mãos santas, sem ira nem contenda. Pastor, mas eu tive problemas com pessoas hoje, mas o seu coração é seu, quem domina sobre ele é você. E você pode dizer: não, mas independente dessas coisas, eu te amo, Senhor. Eu perdoo quem tiver de perdoar, eu vou pedir perdão a quem tiver de pedir, mas eu vou entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Eu não vou perder essa oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Essa noite é tua, Pai. Essa noite é tua. Nós levantamos um trono de louvor ao teu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Espírito da glória. Nós te bendizemos, Senhor.
nosso coração para o Senhor, para a Sua presença, nos esvaziamos de tudo aquilo que possa pesar a nossa mente. Nessa hora focamos apenas em Ti. Essa casa é Tua, Senhor. Vem encher esse lugar, vem encher esse ambiente com mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu favor, Senhor. Vem fazer, Senhor, as nossas vidas transbordar da Tua presença. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos nos envolver com a Sua presença nessa noite. Queremos ir para aquele lugar onde falas e nós ouvimos, onde toca e nós percebemos, onde conduz, Senhor, e nós entendemos os direcionamentos. Oh, Senhor, onde somos levados a uma intimidade ainda mais profunda contigo. Oh, Tu és, Senhor, aquele que é colocado no trono de louvor nessa noite. Nós não focamos uma outra pessoa, apenas o Senhor Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Pode entrar.
sediados pela presença do Espírito. Então continue declarando isso. Nós deixamos ela para você. Essa casa é tua, Senhor. Os reis se abalam.
para fortalecer o homem, o seu íntimo, o seu homem espiritual, para gerar maturidade, para gerar libertação, para gerar cura. Obrigado, Espírito Santo, pela quebra de todas as algemas. Obrigado, Espírito Santo, por nos ter retirado do império das trevas e ter transportado para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar nessa noite. Obrigado, Pai, porque podemos levantar mãos santas à sua presença, porque pelo teu sangue elas foram santificadas. Agora, Pai, dê continuidade nessa noite, ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações, fortalecendo-nos no homem interior. Eu declaro ouvidos para ouvir nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, declaro crescimento espiritual. Oh, declaro um ambiente propício para a unção do teu Espírito agir e operar milagres, Senhor. Oh, pelas direções espetaculares, para as direções novas do teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque se hoje for o último dia, ainda assim, Pai, nós te renderemos graças, porque já estamos na sua presença. Mas nós queremos, Senhor, ter tamanha disposição, como se hoje fosse o último dia, e ao mesmo tempo ter a disposição para caminhar contigo a vida inteira, Senhor. Que o Senhor possa contar conosco sempre. Nós te louvamos por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graça e paz mais uma vez para aqueles que foram chegando no decorrer do culto. Você pode dar um high-five santo aí na mão do seu irmão, dizer que a paz seja contigo. E vá se assentando na sequência. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz, de fato, guarde a sua mente, guarde o seu coração em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você está aqui comigo mesmo nessa noite? Amém. As crianças já estão se locomovendo lá para a salinha delas. A igreja de criança está aqui do lado e nossa irmã Lúcia já está levando a sua tropa, seus soldadinhos. E nós estamos aqui para continuar recebendo do Senhor e deixando Ele ocupar cada vez mais espaço no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que essa uma noite bastante um dia. Sabe, eu me lembro quando a Bíblia fala sobre o princípio da criação, e Deus vai falando a respeito de luz, e Deus vai falando a respeito da separação das águas, do surgimento da porção seca, dos enxames de peixes, dos cardumes ali na verdade de peixes para povoarem as águas. E também ele fala sobre a vida na porção seca, a terra. Ele fala dessa diversidade que passa a haver na fauna e na flora. E eu começo a perceber, irmãos, que a palavra ela é acompanhada de manifestações. Amém. Todas as vezes em que Deus fala, o poder de Deus segue a sua própria palavra como uma explosão. Deus disse haja luz e na sequência houve luz. Amém? E eu quero trazer o seu coração exatamente para essa atmosfera, porque tudo aquilo que Deus fala está acompanhado do seu poder dínamos para fazer acontecer o que eu já te disse. Você está comigo mesmo nessa noite? Então a gente não ouve a palavra como um mero campo de informações. Nós ouvimos na perspectiva de Ele vai trazer realidades para mim. O que Ele vai falar para mim está acompanhado de poder. Isso dá tema a essa mensagem nessa noite, irmãos. O tema dessa mensagem é: precisamos escolher que tipo de terreno nós seremos. Eu quero trazer para você um simples exemplo. Na natureza nós temos o relâmpago chegando, e na sequência, depois de alguns segundos ou milésimos de segundos, o trovão. O que é o trovão? O trovão é o testemunho de uma evidência. O raio já veio. É só para quem está preparado nessa. Porque quando a palavra fala ao seu coração, é o raio. Quando acontecer, é só o trovão.
percebe que nós, às vezes, projetamos um tipo de fé errada no nosso entendimento, porque se nós entendemos a fé como o raio e não como o trovão, nós nos alegramos quando ouvimos a palavra e não quando acontece o surgimento dela. Porque o trovão, ele veio simplesmente para falar, o raio já veio. Quando aquilo que Deus te prometeu acontecer, na verdade já tinha acontecido desde o dia em que Ele falou. Todas as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Sabe, tudo aquilo que Deus te falar está sustentado em cima de um tripé. Número 1, o seu caráter. O apóstolo Paulo, ele declara, Deus é fiel. Lá em Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falaria ele e não cumpriria? Glória a Deus. Deus, ele é fiel. Ele não pode negar a ele mesmo. Ele tem prazer em fazer. Então isso nos arremete à segunda parte desse tripé, sua vontade. É aquilo que lá em Romanos 12:2 o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quantos creem dessa forma? Então os processos muitas vezes podem ser estranhos, mas a vontade de Deus para a sua vida, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E ainda tem um último que completa esse tripé, a sua capacidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, verso 21, que o nosso Deus ele é infinitamente mais, abundantemente além. Ele pode fazer de que forma? Infinitamente mais. Pensa aí no que Deus prometeu. Não é nessa medida que Ele vai fazer infinitamente mais. Pense de novo no que Ele prometeu. Não é nessa medida, é abundantemente além daquilo que nós pensamos. Nós só precisamos de fato dizer, eu quero. Aqui nós precisamos entender que Deus é fiel, sua vontade é boa, ou seja, Ele quer fazer e Ele pode fazer. Então eu tenho que dar uma resposta para isso. Lá em Isaías 1:19 diz, se você quiser e você me ouvir, aí você vai comer o melhor dessa terra. Eu faço porque eu posso, eu faço porque eu sou fiel, eu faço porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A pergunta é, você quer? Se você quer, então se alegre quando você ouvir a palavra, porque a palavra é como esse raio. Lembra quando lá em Atos, se você já teve a oportunidade de ler o livro de Atos, lá no princípio, quando os apóstolos começam a pregar a palavra, está escrito que à medida que eles anunciavam a palavra, o Espírito testificava da palavra com sinais e com prodígios. Eu nunca quero colocar o meu coração para ouvir a voz de Deus como se fosse uma mera informação. Eu quero colocar o meu coração dentro dessa perspectiva. Ele falou, os acontecimentos já estão vindo. Ele falou, isso já é uma realidade. Hebreus capítulo 11, verso de número 1, nos embasa nessa noite. Mateus, vai jogando aí porque eu estou correndo, filho. Hebreus 11:1 nos diz o seguinte, que a fé, ela é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. O que é a certeza, irmão? É o acontecimento. O que é a certeza, meu irmão? São as possibilidades. São as probabilidades de que pode dar certo? Não. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção. Se você ouvir Deus falar, Ele vai colocar um elemento poderoso dentro de você a respeito do que Ele falou, chamado fé. E você precisa aprender a guardar essa fé, porque ela é a certeza daquilo que você espera. Ela é a certeza ou a convicção dos fatos que você ainda não enxerga. Mas o trovão só vem para dizer, o raio já aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero agora que você abra mesmo a sua Bíblia e marque isso em Hebreus capítulo 4, verso de número 1 e 2. Eu quero que você guarde esse textozinho para embasar no nosso início de mensagem, para irmos de fato para um texto um pouco maior,
onde nós vamos examinar um pouco sobre esse tema. Precisamos escolher que tipo de terreno nós seremos. Se nós sabemos que essa fé, a partir do momento em que Deus fala ao nosso coração, ela é esse elemento poderoso, ela é a certeza. Deus falou, está baseado naquilo que Ele é fiel, na sua vontade, no seu poder. Então eu preciso ter uma resposta a isso. Eu preciso crer. Amém? Amém. Aqui em Hebreus capítulo 4, verso número 1 e 2 diz: temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Aqui o autor aos Hebreus está dialogando através dessa carta com um povo que ouviu a respeito das promessas de Deus. Ele fala, eu vou parafrasear um pouco para você. Eu temo que, apesar de termos sido deixada a promessa de entrar em um descanso, em um tempo de descanso, toda a promessa de Deus é para você entrar no descanso que Ele conquistou para você. Amém? Mas ele fala, eu temo que, apesar de todos termos ouvido, alguns venham a falhar. Por que então falhar? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que foi que não aproveitou? Porque não estava acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Então a fé é o passaporte para entrar no descanso. A pergunta que eu devo fazer para mim mesmo é: como eu devo ouvir a palavra de Deus? Diga comigo, eu devo ouvir em fé. Amém ou não amém? A despeito de todas as probabilidades, mesmo que elas denunciem algo contra, eu devo ouvir crendo. Está sustentado naquilo que Ele é, está sustentado na sua vontade, está sustentado no seu poder. A minha resposta é: eu creio, eu quero. Aleluia. Irmãos, guarde isso. Nós podemos mudar a nossa vida para viver na expectativa daquilo que queremos. Pense nisso. Quando uma mulher ela fica grávida, nós ainda não enxergamos o bebê, mas nós já temos a certeza da existência deste ser ali naquele ventre. Então nós começamos a condicionar a nossa vida. Pensamos no que comemos, repensamos o que vestimos, pensamos a nossa jornada diária, pensamos e repensamos os nossos valores, começamos a organizar a casa. Afinal de contas, para nós já existe e vai chegar. É assim que funciona a fé. O que Deus fala já existe e vai chegar. Então o que é que nós fazemos? É exemplo desse momento onde uma mulher engravida, nós nos apegamos com aquele bebê. Nós estudamos sobre como ser pai, como ser mãe, quais são os perigos. Ou seja, eu projeto a minha vida para isso que para mim agora é realidade, apesar dos meus olhos não estarem enxergando nada. Isso é um princípio importante para a vida de fé. Guarde isso. Chama-se coerência. Você pode repetir isso? Coerência. Mais uma vez? Coerência. Mais uma vez? Coerência. Você precisa ter coerência. Isso é um princípio da vida de fé. Nós podemos modificar a nossa vida para viver na expectativa daquilo que cremos. Deixa eu te falar no meu popular: vista-se para o seu futuro. Aquilo que Deus falou pode estar diferente do presente, mas é Deus dizendo: tira os seus olhos da temporalidade e olha mais para frente para o que eu tenho para você. Vista-se para o seu futuro. É Deus dizendo: essa não é a sua realidade, a sua realidade é essa, baseada naquilo que eu sou, baseada na minha vontade, baseada no meu poder. Aleluia. É por isso, irmãos, que a vida cristã, a vida em fé, não consegue ser absorvida pela mente racional. E daqui a pouco nós vamos tratar a respeito disso. Mas o que eu quero que você guarde nesse momento é: eu posso, eu devo e eu preciso modificar a minha vida para aquilo que eu creio. Amém. Como quem engravidou se projeta agora. Ela é mãe e eu sou pai. Ainda nem peguei nos colos, mas eu já sou pai. Eu já me sinto participante daquela data, o Dia dos Pais.
Eu já penso se eu devo agora ficar com barba que é para parecer um pouco mais pai. Isso é só uma brincadeira. Mas isso é você ter coerência com o que Deus fala e não ficar coerente com o que o tempo está te dizendo. A mulher que recebeu uma promessa de uma casa restaurada precisa se vestir do seu futuro. Se ela permanecer no tempo presente, ela vai olhar para as dificuldades, ela vai reclamar, ela vai desanimar, ela pode murmurar. Ela está com os trapos velhos do seu tempo presente, onde o inimigo está muitas vezes açoitando. Mas quando Deus diz, crê no Senhor, quando a palavra diz, crê no Senhor teu Deus e será salvo, tu e a tua casa, vista-se para o seu futuro. Vista-se para as promessas de Deus. Ou seja, exija de si mesma uma coerência com um casamento restaurado, com filhos restaurados, cheios do Espírito Santo, com um lar onde a droga, seja ela tomada como lícita ou ilícita, não faz parte daquele lugar, porque se Deus falou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vista-se para o seu futuro. O Senhor falou de um crescimento, de uma promoção. Comece a se vestir, ou seja, adotar o comportamento com aquilo que Deus falou. Como é que eu faço isso? Estude sobre o assunto. Exija-se de si uma postura coerente com aquilo. Se você ainda está cabisbaixo, chorando, substitua as palavras de murmuração por palavras de gratidão, porque o que Deus falou é o raio, já veio. Desde o dia em que Deus te falou, já aconteceu. Só está em contagem regressiva. Está chegando, querido. Ande em expectativa. Aleluia. Aleluia. Isso tem muito a ver, irmãos, com a nossa disposição para ouvir a palavra. Eu vou voltar para o tema. Precisamos escolher que tipo de terreno nós teremos. Agora eu quero ir com você para Mateus capítulo de número 13. Livro de Mateus capítulo de número 13. Obrigado, Espírito Santo. A partir do verso 1. A projeção vai jogar aqui a versão NVI. A minha, que eu estou lendo nesses tempos para vocês, é de Almeida, corrigida e fiel. Diz assim, verso 1: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e essa multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu gosto sempre de fazer disso uma pergunta: quem é que tem ouvidos para ouvir? Percebe que Jesus está falando da disposição do coração? Amém? Tudo depende da disposição para ouvir. Isso fará toda a diferença na sua vida. A depender de como se encontra o seu coração, você vai ouvir para crer, ou você vai ouvir para depois desprezar e perder o que ouviu. Isso é muito particular. Mas vamos mais, verso 10. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas essas parábolas? Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vocês ou a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque a aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis.
ele explica então no verso 15 dizendo: porque o coração deste povo está endurecido. Percebe que Jesus está, no assunto aqui, está tratando sobre a disposição de ouvir. Então é por isso que eu falo por parábolas, porque quem está interessado vai abrir os ouvidos do coração. Então vamos seguir. Ele diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então agora ele passa a explicar, verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, sentimento, alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada à angústia, mas uma evidência do sentimento, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, que incita a vontade, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Vamos retomar aqui alguns pontos. O que Deus fala já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. Amém? Quando se manifestar, já tinha acontecido. Porque a palavra é a verdade. Amém? Isso está sustentado em quê? Naquilo que Ele é, na sua vontade e no seu poder. Então o que eu devo fazer? Ter uma coerência com isso. Me vestir com fé, me vestir com expectativa, andar crendo na sua palavra, a despeito de todas as circunstâncias temporais. Amém? E nós observamos que alguns deixaram de entrar no descanso da promessa, porque o que eles ouviram não foi com fé. Então aqui nós teremos um pouco dos esclarecimentos a partir dessa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, onde o assunto implícito aqui é a disposição de ouvir, ou a falta dela, a falta de uma boa disposição de ouvir. Então, 2 pontos eu quero trabalhar com vocês de maneira bem breve nessa noite. Número 1, esses 4 terrenos são 4 tipos de pessoas. E esses 4 terrenos são 2 esferas da vida humana: o espírito e a alma do ser humano. Posso ouvir um amém? Amém. E nós vamos mostrar pela evidência bíblica aquilo que estamos nesse momento afirmando, para percebermos que a nossa disposição, seja quando estamos no nosso quarto, reunido com um pequeno grupo, ou como nessa hora, precisa ser de fato: eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir a palavra de Deus conduzindo a minha vida, dirigindo o meu caminho. Aleluia, ter coerência. Então, aqui em Mateus capítulo 13, no verso 19, Jesus, começando a explicar, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Número 1, eu te disse que esses 4 solos representam 4 tipos de pessoas. Então eu quero destacar aquela pessoa que é muito lógica, que tenta racionalizar todas as coisas que ouve, que tenta somar, multiplicar, dividir, achar uma lógica para perceber se as possibilidades apontam para dar certo ou não. Quantos estão comigo? Isso também é um campo da alma, que está dividido entre intelecto, emoções e vontade. Então aqui estamos falando do intelecto, da nossa capacidade de raciocinar. O Wesley, ele ensina a respeito de um assentimento mental nosso.
E nós precisamos tomar um cuidado, porque a palavra de Deus, ela vai contra a lógica e contra a sabedoria humana. E o Wesley, ele ensina que assentimento mental é concordar até mesmo com a mente, mas você não adquire aquele princípio da coerência. Eu até entendo que Deus é poderoso, eu até entendo que Deus é bom, mas eu estou julgando o processo e não faz sentido para mim, por isso eu não tenho o que fazer. Então, essa pessoa tão racional, ou que deixa essa palavra nessa esfera da alma, ela expõe a palavra que ela ouviu. Não estão entendendo? E a Bíblia diz aqui que vem o maligno e arrebata. A questão é como ele faz isso: dialogando com você, trazendo você para o campo da lógica, trazendo exemplos para você perceber que pela lógica que não pode dar certo. Então não faz sentido alguém cuspir no chão, fazer lodo de fato, ungir os olhos de um cego e dizer: agora vá se lavar. Isso de maneira alguma, para alguém que tem todo um conhecimento da medicina, vai entender que isso vai curar um cego. Faz sentido isso para você? Porque para mim não faz, a não ser que seja o poder de Deus em ação. Não faz sentido para mim Jesus tocar no leproso, já que essa doença, ela se propaga, a não ser que ele tenha a convicção de que ele tem vida e vida com abundância. Então ele não está baseado na possibilidade de pegar a doença, mas no outro pegar a saúde. Aleluia! Você entende que quando você entra no hospital, Satanás está correndo o risco de perder aqueles doentes? Só para aqueles que estão em fé nessa noite. Porque isso não faz sentido para aquele que é racional. Você anda carregando o Todo-Poderoso dentro de você. Você anda carregando aquele cujos demônios, quando ouvem o nome, estremecem, tem medo, tem pavor. Você anda com um nome que é sobre todo nome. E é por isso que ele não quer que você saiba o poder que existe nisso daí. Não faz sentido alguém estar no mar e o vento está gerando toda uma animosidade, balançando o barco de um lado para o outro, e ele conversar com o vento e o vento se aquietar, a não ser que ele entenda que ele é a autoridade sobre este tempo. Aleluia! Ele conversa com o mar e se faz bonança naquele lugar. Você está vivendo o seu momento particular e às vezes, a exemplo dessas turbulências, elas estão acontecendo. E o que é que a gente faz? A gente pede socorro, a gente estuda um pouco mais, nós fazemos um monte de coisa. A questão é, será que não estamos no campo errado para lidar com uma situação que é confete e combate, que é com a postura de exercer a autoridade? Entender que o inimigo é quem está gerando toda uma situação para trazer um travamento. A nossa tendência é parar na esfera da alma, e aqui estamos citando o intelecto, e começar a racionalizar as coisas e dizer: será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Não, querido. Sabe, o sacerdote naquele tempo, ele era como um médico da nossa atualidade. Então, quando um leproso estava na sua condição de ele era curado, obrigatoriamente ele precisava cumprir a lei de Moisés e se apresentar ao sacerdote depois que estivesse curado. Vou falar mais uma vez: depois que estivesse curado. Lembra daqueles 10 leprosos que estão passando dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus simplesmente olha para eles e dá uma direção: o que Deus fala já acontece. Ide e mostrem seu médico, ide e mostrem seu sacerdote. Os caras ainda estavam leprosos. Eles precisavam primeiro ter a evidência da cura, para depois entrar na cidade e comparecer pelo sacerdote. Senão eles poderiam inclusive ser apedrejados. Mas aquele povo, quando ouviu a voz do Senhor, entendeu que tinha uma direção e passou a seguir. E no caminho, no processo: ai meu Deus, o que está acontecendo com minha mão? Ai meu Deus, o que está acontecendo com minha perna? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. É assim quando você ouve a palavra e você se coloca na direção. Já vai acontecer, já vai acontecer. E eu te digo uma coisa: antes de você chegar lá no final, o trovão só vai evidenciar o que ele falou aconteceu desde
futuro. É para você ter coerência com o seu futuro. E no seu futuro Deus não vê amargura, Deus não vê tristeza, Deus não vê derrota, Deus vê filhos mais que vencedores. O seu amor é que sustenta todas as coisas. Aleluia! Então a pessoa que raciocina demais, ela expõe a palavra e começa a dialogar com aquelas setas inflamadas que Satanás coloca na mente. E às vezes até através de pessoas que não estão em fé, que não ouviram de Deus o que você ouviu. Selecione suas companhias. Eu preciso de companheiros de fé, querido, porque senão eu vou morrer. Literalmente, todos os dias eu preciso de alguém que consiga crer junto comigo para aquilo que Deus está falando no meu coração, porque tem horas que de fato é muito grande, é muito complicado para a mente. Então eu preciso de alguém no espírito da fé para dizer: já deu certo, o Senhor está diante de vós, indo adiante de vós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Não tem nada para parar você. Se o Senhor falou esse é o caminho, pode ir, querido, pode ir. O processo traz medo às vezes, e é nisso que a gente para. Então agora a gente deve avançar para um segundo campo da alma, as emoções, mas que também é um outro tipo de pessoa, que nós comumente chamamos de uma pessoa emocional. E aqui no verso 20 está escrito: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia. Alegria, angústia, percebe que são sentimentos? Ela recebe até a palavra com alegria. Irmãos, tem algum problema em sentir alguma coisa, em que as nossas emoções sejam afloradas? Deixa eu te responder: não tem. Foi Deus que nos deu sentimentos, todos eles. Nada é do capeta. A questão é andar pelos sentimentos. A questão não é ter medo, é fazer do medo aquele que direciona as suas atitudes. A questão não é estar alegre num momento como esse, é basear suas decisões em uma alegria que também apenas acontece em um momento. Então vai dar tudo certo sem respeitar os processos? Não. Nós não baseamos a nossa jornada de fé nem em sentimentos bons, nem em sentimentos ruins. Baseamos no testemunho do Espírito. Sabe, uma vez eu me questionei sobre esse texto e eu disse: Senhor, será que o semeador não deveria ter um pouco de cuidado em como lançaria as sementes? Porque o contexto histórico aqui você precisa